graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você nesse dia. E hoje estamos no dia de número 19 da nossa jornada de fé, uma vida com propósito. E eu gostaria de compartilhar com você, o tema de hoje está impressionante. O que Deus tem para falar conosco é incrível. Eu quero que você aprenda. Essas são ferramentas valiosas para o nosso crescimento como igreja, para entendermos a vontade de Deus e aprendermos a nos relacionar. Queridos, se você aprender e meditar com muito carinho, muita atenção no capítulo de hoje, eu tenho certeza, muitas das situações que nós enfrentamos no cotidiano da vida em igreja, da vida em comunidade, nós vamos vencer pelo poder do Espírito Santo. Só para você ter uma ideia, a primeira frase: somente o Espírito Santo pode criar uma verdadeira comunhão entre os cristãos. Se você deixar o Espírito Santo te moldar, você terá capacidade de viver em comunhão. Que Deus te abençoe. Uma vida com propósitos, de Rick Warren. Dia 19. Cultivando a comunidade. Você poderá ter uma comunidade saudável, sólida, bem-sucedida e que Deus aprova somente se trabalhar duro para fortalecer os relacionamentos, tratando todos com dignidade e honra. Tiago, capítulo 3, versículo 18. Elas passaram a seguir o ensino dos apóstolos, a vida em comunidade, a refeição comunitária e a prática da oração. Atos, capítulo 2, versículo 42. Comunidade exige comprometimento. Somente o Espírito Santo pode criar uma verdadeira comunhão entre cristãos, mas ele cultiva isso por meio das escolhas feitas e dos compromissos que fazemos. Paulo faz referência a essa dupla responsabilidade. Vocês estão unidos na paz por meio do Espírito. Portanto, esforcem-se para continuar unidos desse modo. Efésios, capítulo 4, versículo 3. É necessário tanto o poder de Deus quanto o esforço nosso para gerar uma comunidade cristã amorosa. Infelizmente, muitos crescem em famílias com relacionamentos adversos, por isso carecem das habilidades relacionais necessárias para experimentar a verdadeira comunhão. Eles devem ser ensinados a lidar e a se relacionar com os outros membros da família de Deus. Felizmente, o Novo Testamento é repleto de instruções sobre a vida em comunidade, como afirma o apóstolo Paulo. Escrevo-lhe essas coisas para que vocês saibam como viver na família de Deus. Essa família é a igreja. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15. Se você está cansado de comunhão dissimulada e gostaria de cultivar uma comunidade amorosa e verdadeira em seu grupo, na classe de estudo ou na igreja, será necessário fazer algumas escolhas difíceis e assumir alguns riscos. A vida em comunidade exige sinceridade. Você deve cuidar para que a verdade seja dita, em amor, claro, mesmo quando se sentir tentado a ignorar o problema ou evitar o assunto. Embora seja muito mais fácil permanecer em silêncio enquanto os outros à nossa volta prejudicam a si mesmos e aos outros com alguma prática pecaminosa, essa não é uma atitude de amor. São poucos os que podem contar com alguém que os ame o suficiente para dizer-lhes a verdade, mesmo quando machuca. Então continuam no caminho da autodestruição. Em geral, sabemos o que precisa ser dito a alguém, mas temores nos impedem de fazê-lo. A comunhão é sabotada pelo medo, quando ninguém tem coragem de se manifestar enquanto a vida de um membro desmorona. A Bíblia nos manda seguir a verdade em amor. Efésios, capítulo 4, versículo 15. Porque não podemos viver em comunidade sem sinceridade. Salomão declara: a resposta sincera é sinal de uma amizade verdadeira. Provérbios, capítulo 24, versículo 26. Às vezes, isso significa importar-se o suficiente para repreender aquele que estiver em pecado ou sendo tentado a pecar. Paulo aconselha: irmãos e irmãs, se alguém em seu grupo comete algum erro, vocês que são espirituais deverão procurar essa pessoa e gentilmente ajudá-la a se corrigir. Gálatas, capítulo 6, versículos 1 e 2. Muitas comunidades e grupos mantêm um relacionamento superficial por recear os conflitos. Toda vez que uma questão delicada vem à tona, ela é imediatamente encoberta, a fim de preservar a falsa sensação de paz. O Senhor Panos Quentes intervém e tenta aplacar os ânimos. O assunto nunca é resolvido e todos vivem com uma frustração encoberta. Todos sabem do problema, mas ninguém fala sobre ele abertamente.
Isso cria um ambiente doentio de segredos e fofocas. Paulo é incisivo quanto a esse assunto. Essa nova vida traz mudanças. Chega de mentiras, chega de fingimento. Falem a verdade. No corpo de Cristo estamos, antes de tudo, conectados uns com os outros. Se você mente para alguém, está mentindo para você mesmo. Efésios capítulo 4, versículo 25. A verdadeira comunhão, no casamento, na amizade ou na igreja, depende da franqueza. Na verdade, o túnel do conflito é a travessia para a intimidade em qualquer relacionamento. Até que os envolvidos se importem o suficiente para enfrentar e solucionar os obstáculos encobertos, jamais estarão realmente próximos uns dos outros. Quando tratamos o conflito da maneira correta, crescemos em intimidade uns com os outros, pois enfrentamos e resolvemos nossas diferenças. A Bíblia diz: a verdade é que as pessoas valorizam a sinceridade mais que a bajulação. Provérbios, capítulo 28, versículo 23. A franqueza, no entanto, não é uma licença para se dizer o que quer, onde quer e sempre que quiser. Não é grosseria. A Bíblia diz que existe um tempo certo e um modo certo de fazer cada coisa. Eclesiastes, capítulo 8, versículo 6. Palavras impensadas deixam feridas permanentes. Deus nos manda tratar os membros da igreja com o mesmo amor que dedicamos à família. Nunca empregue palavras duras quando for corrigir um idoso, mas fale com ele como se fosse seu pai. Converse com os jovens como se fossem seus irmãos, com as mulheres idosas como se fossem sua mãe e com as jovens como se fossem suas irmãs. 1 Timóteo capítulo 5, versículos 1 e 2. Lamentavelmente, milhares de comunidades foram destruídas por falta de honestidade. Paulo precisou repreender a igreja de Corinto pelo seu silêncio passivo ao permitir a imoralidade no meio deles. Visto que ninguém teve coragem de enfrentar o problema, ele então se pronunciou, em 1 Coríntios capítulo 5, versículos de 3 a 12. A vida em comunidade exige humildade. A presunção, o convencimento e o orgulho obstinado destroem a comunhão mais rápido que qualquer outra coisa. O orgulho ergue muros entre as pessoas. A humildade constrói pontes. A humildade é um unguento que acalma e suaviza as relações. Por isso a Bíblia diz: sejam todos humildes um para com os outros. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. A vestimenta adequada à comunhão é a postura humilde. A continuação do versículo diz: porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Essa é outra razão pela qual precisamos ser humildes. O orgulho impede a graça de Deus em nossa vida, da qual precisamos para crescer, ser transformados, curados e ajudar os outros. Recebemos a graça de Deus quando admitimos humildemente que precisamos dela. De acordo com a Bíblia, se nos portamos com arrogância, vivemos em oposição a Deus. Essa é uma maneira tola e perigosa de viver. Você pode desenvolver a humildade de várias maneiras práticas, admitindo suas fraquezas, sendo paciente com as fraquezas dos outros, estando aberto a admoestações e pondo os outros em evidência. Paulo orienta: vivam em harmonia entre vocês. Não se comportem como se fossem superiores a alguém. Antes, alegrem-se na companhia das pessoas comuns e não pensem que já sabem de tudo. Romanos capítulo 12, versículo 16. Aos cristãos de Filipos aconselha: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4. Humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. A humildade é pensar mais nos outros. Os humildes estão interessados apenas em servir os outros, não pensam em si. A vida em comunidade exige cortesia. Somos corteses quando respeitamos as diferenças, quando temos consideração pelos sentimentos uns dos outros e quando somos pacientes com os que nos irritam. A Bíblia diz: é preciso carregar o fardo de termos consideração para com as dúvidas e temores de outras pessoas. Romanos, capítulo 15, versículo 2. Paulo diz a Tito: povo de Deus deve ser cortês e ter coração aberto. Tito, capítulo 3, versículo 2.
Em toda igreja e em cada grupo, há pelo menos uma pessoa difícil e normalmente mais que uma. Essas pessoas podem ter carências emocionais, insegurança profunda, maneirismos irritantes e habilidades sociais escassas. Você pode chamá-las carentes de graça extra. Deus colocou essas pessoas em nosso meio tanto para benefício delas quanto nosso. Elas são oportunidade para crescermos e um teste para a comunhão. Será que conseguiremos amá-las como irmãos e irmãs, tratando-as com dignidade? Em uma família de verdade, a aceitação não se baseia em critérios como inteligência, beleza ou talento de cada membro, mas no fato de pertencermos uns aos outros. Defendemos e protegemos a família. Um membro da família pode ser um pouco tolo, mas ainda assim é um de nós. Da mesma forma, a Bíblia diz: sejam dedicados uns aos outros como uma família afetuosa. Aprimorem-se em demonstrar respeito uns para com os outros. Romanos, capítulo 12, versículo 10. A verdade é que todos temos peculiaridades e traços de temperamento irritantes, mas a comunidade não depende de sermos todos compatíveis. O fundamento para termos comunhão é o nosso relacionamento com Deus. Somos uma família. Um elemento essencial para a cortesia é conhecer a origem das pessoas. Descubra o histórico delas. Quando você souber as experiências pelas quais já passaram, certamente será mais compreensivo. Em vez de pensar na distância que ainda precisam percorrer, pense no trajeto que já percorreram apesar da dor que carregam. Outro procedimento que faz parte da cortesia é não subestimar as dúvidas dos outros. O fato de você não temer alguma coisa não torna esse sentimento inválido. A verdadeira comunidade é construída quando as pessoas sabem que é seguro compartilhar medos e dúvidas sem serem julgadas. A vida em comunidade exige sigilo. Somente no ambiente seguro, onde existe acolhimento amável e sigiloso, as pessoas irão se abrir e compartilhar suas maiores mágoas, necessidades e erros. Sigilo não significa ficar em silêncio enquanto nosso irmão peca, mas saber que aquilo que for comentado no grupo ficará restrito ao grupo. É necessário conviver com isso e evitar a fofoca. Deus detesta a fofoca, principalmente quando maldosamente disfarçada de pedido de oração em favor de alguém. Deus diz: os maus provocam discussões, e quem fala mal dos outros separa os maiores amigos. Provérbios capítulo 16, versículo 28. A fofoca sempre causa mágoa e discórdia, e isso destrói amizades. Deus deixa isso claro quando nos orienta a advertir os que causam dissensão entre cristãos. Em Tito, capítulo 3, versículo 10. Eles podem até deixar o grupo ou a igreja ao serem confrontados com ações que semeiam a discórdia. Contudo, a comunhão da igreja é muito mais importante que qualquer indivíduo. A vida em comunidade exige constância. Você deve manter contato regular com seu grupo, a fim de desenvolver a verdadeira comunhão. Relacionamentos exigem tempo. A Bíblia diz: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Devemos desenvolver o hábito de nos reunir. Hábito é algo que você faz com frequência, não uma vez ou outra. É preciso passar tempo com as pessoas, muito tempo, para estabelecer relacionamentos íntimos. Por isso observamos uma comunhão tão superficial em muitas igrejas. Não passamos tempo suficiente juntos, e o tempo que passamos é quase sempre gasto para ouvir uma única pessoa falar. Uma comunidade não é formada de acordo com a nossa conveniência. Vamos nos reunir quando eu tiver vontade, mas na convicção de que é necessária para a nossa saúde espiritual. Se você quiser cultivar comunhão verdadeira, isso significa reunir-se mesmo quando não tenha vontade, porque você acredita que é importante. Os primeiros cristãos reuniam-se todos os dias. Regularmente, eles adoravam juntos no templo todos os dias, reuniam-se em grupos pequenos nas casas para comunhão e participavam das suas refeições com grande alegria e gratidão. Atos capítulo 2, versículo 46. Viver em comunhão requer investimento de tempo. Se você é membro de um pequeno grupo ou de uma classe de escola dominical, recomendo que se faça um pacto entre todos no qual estejam incluídas as 9 características da comunhão bíblica. Compartilharemos nossos verdadeiros sentimentos, autenticidade,
incentivaremos uns aos outros, reciprocidade, apoiaremos uns aos outros, compaixão, perdoaremos uns aos outros, misericórdia, falaremos a verdade com amor, sinceridade, admitiremos nossas fraquezas, humildade, respeitaremos nossas diferenças, cortesia, não divulgaremos segredos alheios que nos são ditos em confiança, sigilo, e faremos do grupo uma prioridade, constância. Quando você olha a lista de características, fica evidente o motivo por que comunhão de verdade é algo tão raro. Ter comunhão significa desistir de nosso individualismo e independência para nos tornarmos interdependentes. Os benefícios de compartilhar a vida uns com os outros, no entanto, são plenamente compensadores e nos preparam para o céu. Dia 19. Pensando sobre meu propósito de vida. Tema para reflexão. Comunidade exige comprometimento. Versículo para memorizar. Nós compreendemos o que é o amor quando descobrimos que Cristo deu sua vida por nós. Isso significa que temos de dar a nossa vida pelos outros fiéis. 1 João, capítulo 3, versículo 16. Pergunta para meditar. Como eu poderia hoje ajudar meu grupo e minha igreja a desenvolver as características de uma comunidade verdadeira? Até o próximo áudio.